Chama-se Índios Potiguara, Memória, Asilo e Poder, que é um livro baseado na minha tese de doutoramento e que foi transformado num livro de causas. Gosto. Tiveste lá um mês. Um mês, em 2007. Mas ao contrário, tu não estiveste numa casa de fados? Não, Ou tiveste? eu tive num restaurante que era de comida francesa, mas o dono eram os franceses que adoravam Portugal, e adoram Portugal, e quiseram fazer um mês de gastronomia e música portuguesa. Então contrataram um cozinheiro, um chefe, que foi fazer comida portuguesa lá durante um mês, e eu fui cantar. E na altura eu não tinha manager ainda, tratava eu das minhas coisas. Foi há muitos anos. Foi em 2007. 2007. Assim é tanto. E o senhor disse-me que o filho conhecia lá havia lá um viola que não era preciso lá viola. Era, está bem, mas era para ser menos cachê, menos... E então eu fui com guitarra portuguesa e quando cheguei lá, primeira noite, não havia viola. Segundo dia também não aparecia. Ao terceiro dia fomos buscar um filipino a um bar de um hotel que o guitarrista escreveu-lhe os fados em pauta e ele lia assim, chinoca. Conhecias a Gisela João? Pois não, mas estou muito grato de conhecer. Eu também não conhecia ninguém nasce ensinado, pois Deves não. isso a mim, sabes? O que é que foi? Pá, eu acho que as pessoas estão a olhar para ti e se estão a apaixonar, basicamente. É fácil, não é? Sabes que às vezes... Não é, amigos? Vocês estão apaixonados. Relaxo. Então eu vou para lá, levo assim uma mantinha, ponho lá as minhas linhas e os meus linhos. Tu adoras isso, não é? E assim, eu sou muito gaja, adoro. Ponho assim lá, levo o meu piqueniquezinho, tenho uma coluna assim pequenina, ponho lá os meus fatos que eu tenho que ouvir para rodar, ponho lá assim e estou lá a abordar. Então, há montes de turistas às vezes que me pedem para tirar fotografias e eu deixo esse meu boneco. Mal eles sabem, esses turistas, que tu tens possivelmente o álbum de fado do ano e que se chama Gisela João. Para as pessoas que a esta hora que estão a ver este programa e ainda não ouviram a Gisela João, acho isso muito mal. Toda a gente fala na crítica de Miguel Esteves Cardoso. Tenho medo delas. Tens medo das críticas? Tenho. Achas que podem estragar? Aliás, o título de um suplemento desta semana era Por favor, não a estraguem. Oxalá não a estraguem. Oxalá não a estraguem. Mas, Porquê é que eles diziam isso? Eu acabei por não ler depois. porque eles diziam lá... Epá, a sério, que me vais-me pôr a falar sobre isso? Sim, sim. Que eles diziam lá que eu era muito natural, pronto, e achavam que eu não devia perder isso. A mãe do seu Jorge estava convencido que o seu Jorge podia ser um grande jogador de futebol. E então, quando o Brasil ganhou a Copa, ele levou o seu Jorge, a mãe, levou o seu Jorge para a rua para pegar nele. E quando o Pelé passasse, tal qual o Papa o abençoasse e ele pudesse, com a visão do Pelé, ser um jogador tão bom ou melhor do que ele. E então ela colocou-se mesmo a jeito com o seu Jorge, isto contado pelo seu Jorge, não é? E o Pelé vinha no carro, não é? Com os outros jogadores, e quando o Pelé está a passar mesmo por eles, então ele tinha que olhar para o seu Jorge. O Pelé fez isto. E virou-se. E o Sr. Jorge diz que foi por causa disso que ele não foi um grande jogador de futebol. Pois. Assim. Cheguei, ela bebia muito, depois deixou de beber, mas na altura estava a beber um bolo de café e aguardente de 1920 em copo de cerveja. Colada, um de cada vez, bebeu uma garrafa à minha frente. E eu cheguei, depois pediu outra e eu assustei-me porque foi antes do concerto do Coliseu. Foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz. Eu era novinho das andanças, então eu entrei nos camarinhos do Coliseu e fiquei um cantinho. Estava muito tímido porque eu assustei-me com a senhora estrábica, com um olhar terrível. De repente olha para mim e diz: pergunte. E eu, o que é que eu vou perguntar? Estava quietinho. Então, quando veio a terceira garrafa, eu fiquei preocupado com ela, ela não vai conseguir cantar, não vai conseguir sair daqui. Eu disse: oh, dona Cesária, então a senhora não me oferece um copinho? E ela: o meu amigo quer beber comigo. E daí conquistei-a, e olha, deu a biografia, ao longo do tempo ficámos grandes amigos por causa daquele gesto. Oh, dona Cesária. Uma das coisas que mais me cativa no fado é o facto de cada intérprete canta à sua maneira e faz aquilo que no fado nós chamamos que é o estilar, que é o improvisar. Estou histérica. Estou histérica, porque sou muito séria. Não, e eu gosto porque ela consegue ter consegue ter eu, assim, ao natural, nas fotografias. José Manuel Simões, quem é o artista mais valioso em Macau? Há algum artista que seja mais conhecido que todos os outros? Quem é o Júlio Iglesias lá do sítio? Aliás,
Nos casinos, eu não sei se é exemplo do que acontece em Las Vegas. Las Vegas tem casinos que depois têm aqueles grandes artistas, sei lá, a Celine Dion fez lá uma residência de um mês, a Cristina Aguilera também, o próprio Elvis Presley, não é? Que acabou lá a sua Acabou carreira. lá, precisamente. Mas ela também já faz isso. Faz, mas não com grandes nomes. Ou seja, por exemplo, recentemente houve um concerto da Rihanna. Mas são concertos muito esporádicos, ao contrário de Hong Kong, que é bastante mais cosmopolita, mais aberto. Bastante. Depois há outra questão, é que nós não conhecemos a cultura chinesa. Andar. Sim. Os apartamentos são muito mais baratos, não é? É verdade, E quem às vezes vive lá são vazia. sempre estrangeiros. O número 4, Porque quer as dizer placas, morte, número não é? 4 dos carros, que é, está Quer dizer, associado. morte. mas tem uma grande- Eles são muito supersticiosos, então não há chinas a viver no quarto andar, não é? Não há, não é? Sério, do indivíduo. o quarto significa o quê? Morte? É. E aquela coisa de eles deitarem, mudarem os móveis de casa também, no ano novo, não é? O Porem na novo chinês, rua. pois. Eu lembro-me Na que até rua. havia inclusive lá uns prédios enormes, que estavam todos abandonados desde que foram construídos, que era lá perto do Oceans, que era onde eu vivia, que estavam abandonados porque dizia-se que aquilo tinha almas penadas, ou lá o que era, e Pois. aquilo ficou ali assim. São muito olha, supersticiosos, de facto. É uma superstição Vivias num... muito Como é que se chamava? Ocean Ocean Garden. Garden. Era giro? Tinha muitos portugueses lá, não é? É, Viviam a muitos maioria dos portugueses. portugueses. Ai, eu gostava tanto de fazer um filme contigo sobre o que é ser fadista, mas não é o que é ser fadista por cantar fado, é como se vive a vida, como é que eu vivo a minha vida, como é que eu sou muito efusiva, eu sou muito histérica, que é esta almofada é vermelha, esta almofada é vermelha, eu vivo assim, sabes? Tenho as unhas verdes, não estão lindas. E ela, ou então é o oposto, estou triste, estou mesmo triste, vou quase cortar o pulso. E ela fez-me esta proposta, que era filmar-me no meu dia-a-dia, eu a maquiar-me, a ir para o trabalho, eu a ir às compras ao supermercado e de repente eu começo a cantar, porque é mais forte que eu. Pela floresta, horas de a caminhar, a pé, sozinho. E isto parece sobrenatural. Aliás, parece história de filme. No meu documentário eu tenho isso, porque depois entrevistei os ocupantes do avião, alguns. Pá, e quando estou a chegar perto da tribo, aquilo tinha uma falésia enorme em frente ao mar, havia o que eles chamam uma grota no meio da falésia, o vento penetrava por ali e como a avionete vinha demasiado baixa, foi empurrada lateralmente pelo vento, que saía dessa grota, epá, e despenhou-se um estrondo enorme e desapareceu à minha frente, coisa de 100 metros. Eu assustadíssimo, que vocês imaginam, oh meu Deus, o que é que está acontecendo? Num lugar completamente ermo, no meio da floresta, completamente virgem, vou à tribo pedir socorro, para conseguir passar a mensagem para alguém num cavalo ir lá, então nessa baía da traição onde eu estava a arranjar um carro para os salvarem. Porque eu digo, olha, estão umas pessoas a morrer, vai rápido pegar no seu cavalo alguém, um carro, uma ambulância, um carro, alguém que vá perto do mar, que estão lá umas pessoas a morrer. Pá, dizia eu, porque de facto, pá, e a tribo percebeu a mensagem, fomos lá todos e tinha um fulano com a cabeça quadripulada, os outros todos faturas expostos, a morrerem devagar. E morreram? Não. Pá, e é por isso que os índios me tomam como um mensageiro de Deus, que eles chamam Tupã. Ai, que giro. Um mensageiro Tupã. E aí Então tu és um abrem-me- deus, não é? eles vêm, como ainda hoje, vêm e aí eu passei a ser parte da comunidade e daí eu ter feito parte, agora eu tornei-me um índio. Aliás, tu vires no livro, nas duas páginas, uma foto de eu índios, com a minha Estou a família. virei entrevistar um- basicamente uma divindade. perante os índios, sou eu, Estamos a veio como tal. entrevistar uma divindade. Tupi Guarani. É bom! E foi assim, José Manuel Simões e a Gisela João, convidados desta edição de É a Vida, Alvin. Correu muito bem!